Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, nós daremos início ao estudo das inflamações. Numa breve introdução, inflamação, do grego flogose, que significa queimar, ficar em chamas. A inflamação está sempre presente em locais que sofreram alguma forma de agressão e, portanto, perderam sua homeostasia e sua morfostasia. O que seria perder a homeostasia? Perder o equilíbrio dinâmico celular, ou seja, alterações funcionais nas células agredidas. E o que seria perder a morfostasia? Seriam alterações estruturais ou morfológicas também nesta célula agredida. As inflamações visam compensar justamente tais alterações, alterações funcionais e alterações morfológicas, através de reações teciduais, principalmente vasculares, cujo objetivo é destruir o agente agressor. Portanto, de uma forma bastante ampla, podemos definir inflamação como uma resposta, uma reação de defesa local dos tecidos à agressão. Considerando uma definição mais ampla, nós podemos dizer que inflamação é uma resposta local do tecido vascularizado agredido, sendo tal resposta caracterizada por alterações do sistema vascular. Uma pausa. Por que alterações do sistema vascular? Conforme veremos ao longo desta videoaula, bem como ao longo do estudo das inflamações, as células de defesa, os sistemas plasmáticos de defesa, todos os elementos de defesa circulam na luz vascular e devem deixar a luz vascular e migrar pelo interstício em direção ao local da agressão. Também temos alterações dos componentes líquidos e celulares, bem como adaptações do tecido conjuntivo vizinho, como forma de reparo posterior do dano tecidual. Então, essas alterações dos componentes teciduais resultam em modificações nas células agredidas, estas que, por sua vez, passam a ter comportamentos diferentes, como, por exemplo, movimentos novos, alterações de forma, ou seja, alterações estruturais, liberação de enzimas, bem como liberação de substâncias farmacologicamente ativas. Então, essas modificações visam destruir, diluir ou mesmo isolar o agente agressor, como forma de defesa e reparo do dano tecidual. Depois desta introdução, passemos ao estudo da classificação das inflamações. Nós podemos classificar as inflamações em dois contextos: temporal, ou seja, duração das mesmas, bem como um contexto morfológico, como veremos mais adiante. Então, no contexto temporal, as inflamações agudas são aquelas que duram desde poucos minutos até poucos dias. Por outro lado, as inflamações crônicas são aquelas que persistem por semanas e meses. Também no contexto
morfológico, as inflamações são classificadas em agudas e crônicas. As inflamações agudas são caracterizadas pelos fenômenos exudativos, ou seja, aqueles resultantes de alterações na permeabilidade vascular. Essas alterações na permeabilidade vascular estão em consonância com aquilo que nós explanamos na definição de inflamação. São essas alterações da permeabilidade vascular que irão permitir o acúmulo no local da agressão de líquido de fibrina que se deposita no interstício tecidual e de células de defesa, como os leucócitos, sendo o primeiro leucócito a migrar para o local da agressão o neutrófilo. E os neutrófilos caracterizam o exudato das inflamações agudas, bem como teremos acúmulo de hemácias. Por outro lado, as inflamações crônicas neste contexto morfológico, além dos fenômenos exudativos anteriores já explicados, são caracterizadas pelos fenômenos produtivos, ou seja, neste contexto, teremos a proliferação de vasos sanguíneos, a proliferação dos fibroblastos, que, em intensa atividade metabólica, sintetizam fibras colágenas, muito importante para o reparo do dano tecidual, como está legendado aqui, fibras colágenas, e os leucócitos ou glóbulos brancos que irão predominar no exudato inflamatório crônico são os monócitos, que, ativados nos tecidos, passam a ser chamados de macrófagos, bem como os plasmócitos e os linfócitos. Em geral, esse contexto temporal e esse contexto morfológico irão coincidir, embora ocorram raras exceções. Visto a classificação das inflamações, vamos passar ao estudo dos momentos ou fases. A divisão em 5 fases, conforme veremos a seguir, é meramente didática, ou seja, apenas para facilitar o nosso estudo, já que estas 5 fases ou 5 momentos ocorrem quase que simultaneamente, caracterizando as inflamações como processos altamente dinâmicos. Então vamos lá. Fase 1 é a fase irritativa. Ela é caracterizada por alterações morfológicas e funcionais nos tecidos agredidos. Tais alterações levam à liberação dos chamados mediadores químicos da resposta inflamatória, que iremos estudar em aulas futuras. E esses mediadores químicos são os responsáveis por desencadear as demais fases das inflamações. Fase 2, chamada de fase vascular. Nela temos alterações hemodinâmicas traduzidas pelo início da permeabilidade vascular no local agredido. Fase 3, que é a fase característica das inflamações, fase exudativa. Ela é caracterizada pela, olhem a setinha para cima, intensificação da permeabilidade vascular. Essa permeabilidade vascular aumentada levará à formação do exudato celular e do exudato plasmático. Fase 4, chamada degenerativo-necrótica. Ela é composta por células em processos degenerativos, processos regressivos, que podem ser reversíveis ou não, em virtude da ação direta do agente agressor. E fase 5, chamada de
produtivo-reparativa. É a fase da hipermetria da inflamação, onde nós teremos a proliferação de células e vasos sanguíneos, cujo objetivo é destruir o agente agressor e reparar o tecido injuriado ou tecido lesado. Então aqui nós finalizamos o estudo dos momentos ou fases da resposta inflamatória. Essas fases ou momentos são manifestadas clinicamente através de 5 sinais que, em conjunto, são denominados sinais flogísticos e estão relacionados com a agudização do processo inflamatório. Então, a manifestação clínica das fases anteriores estudadas por nós se faz por intermédio destes 5 sinais. São eles: rubor ou vermelhidão, calor, tumor ou edema, dor e perda da função. Nós iremos discorrer resumidamente a seguir cada um destes 5 sinais flogísticos. Rubor e calor. Esses 2 sinais flogísticos devem-se ao aumento da circulação na área inflamada. E rubor e calor estão relacionados com a fase vascular, que é a segunda fase da inflamação. Já o tumor ou edema inflamatório deve-se ao aumento local de líquido intersticial e de células. Está relacionado com as fases exudativa e produtivo-reparativa. A dor já é algo mais complexo. Então ela é originada por fatores mais complexos, como, por exemplo, a compressão das fibras nervosas locais, normalmente por líquido e células, bem como a agressão direta às fibras nervosas. Também podemos ter a ação farmacológica sobre as terminações nervosas. E como algo complexo, como dito anteriormente, a dor está relacionada com as fases irritativa, vascular e exudativa, as 3 primeiras fases da resposta inflamatória. E o último sinal da resposta inflamatória é a perda da função, que deve-se ao somatório de vários fatores, principalmente ao tumor, ou seja, edema, e à dor, dificultando as atividades locais, ou seja, dificultando as funções locais no tecido agredido. E com isso, pessoal, nós encerramos essa primeira videoaula relacionada ao estudo das inflamações. Eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas nos rotineiros plantões pelo Google Meet. Obrigado e até a próxima.